Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Esse hino é maravilhoso. Onde é que estão os campeões aí? Aleluia, aleluia. Uma bênção de Deus, né? Nós somos Glória a campeões. Jesus, glória a Deus. Se pôr de pé para nós fazer a leitura da palavra. O Evangelho de Lucas é rapidinho, um texto conhecido. 19, Lucas 19. Lucas 19, a partir do verso 1. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia, amém. Amém, igreja? Pode sentar, por favor. Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje é dia de despedida, né? O Renan está se despedindo. E nós também estamos nos despedindo, eu e a minha esposa, dessa congregação, dessa igreja abençoada que nos acolheu há 4 meses aproximadamente, né? Nós que viemos lá do Salete, juntamente com o pastor Lauro, e nós fomos bem recebidos aqui, muito alegres mesmo. Quem me conhece sabe que eu não sou de jogar jogar aqueles papelzinhos assim, né, para agradar. Não, eu esqueci o nome daquele papelzinho, confete, não. Eu falo o que eu sinto. Aqui a gente se sentiu bem, aqui a gente foi bem recebido, né? A gente sente um amor muito grande aqui pelos obreiros, pelo esse conjunto maravilhoso, né? Pelo pastor Lauro, que a gente já está há muito tempo junto. Mas nós temos que sair para fazer a obra do Senhor. A gente não se manda, né? A gente não é dono de nós mesmos. Aonde Jesus manda, aonde Deus manda, a gente tem que ir. E a gente foi chamado para fazer a obra do Senhor, então ali a gente estará fazendo a partir de amanhã. E Deus com certeza estará lá nos abençoando, os irmãos orando por nós, porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Nós temos que ir lá e visar almas para o Senhor. Amém? Conto com as orações dos irmãos e a visita dos irmãos também para nos ajudar. Amém, igreja? Amém. Eu fico muito grato a Deus, agradeço ao pastor Lauro que nos confiou, né, esse trabalho na nossa mão. Mas nós estamos aí para isso, para trabalhar para o Senhor. Meus amados, o texto que a gente acabou de ler é um texto que me chama muito a atenção, e ele é muito conhecido, mas ele me chama muito a atenção e mexe comigo cada vez que eu leio. Se eu leio ele 2 vezes por semana, ele consegue mexer comigo. Por quê, irmão? Por que esse texto mexe contigo tanto assim? Porque aqui nesse texto a gente vê muitas coisas que aconteceu na vida de Zaqueu, que já aconteceu na vida de muitos de nós que aqui estamos, e que ainda precisa acontecer ainda mais nas nossas vidas todos os dias. Nesse texto aqui, existem 2 deficiências na vida de Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia a Jericó, e ele precisava ter um encontro com Jesus. E a palavra de Deus diz que 2 coisas fazia com que ele não conseguisse ter esse contato direto com Jesus. Esse obstáculo era a multidão. A multidão impedia que ele tivesse um encontro face a face com Jesus. A multidão era muita gente estava atrás de Jesus. Era muita gente procurando a Jesus.
E Zaqueu, existia esse obstáculo na vida de Zaqueu naquele momento. E o outro obstáculo que ele tinha era o seu tamanho, a sua estatura. Ele era pequeno, então eu imagino assim uma multidão de gente. Jesus estava passando talvez a 500 metros, 200 metros de distância dele. Ele era pequeno, a multidão cobria a visão dele, então ele não conseguia ver a Jesus. Mas Zaqueu, ele não se deu por vencido, ele não se deu por derrotado, ele não se deu por desanimado, não. Ele disse com convicção: eu quero ter um encontro com esse Jesus. E ele foi de encontro dele de uma forma ou de outra. A palavra de Deus diz que ele foi atrás de uma árvore. E ele subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. E muitas vezes nós deixamos tudo de lado e desanimamos e não vamos mais atrás de Jesus como devemos ir. Desanimamos pelo caminho. Por isso que esse texto chama sempre a minha atenção. Às vezes a gente levanta de manhã, entra num desânimo, entra numa tribulação, entra num problema, porque nós somos humanos. E às vezes nos esquecemos de Jesus por esses obstáculos. Mas eu quero dizer, igreja, nós não podemos desanimar. Nós temos que sempre buscar a Jesus na nossa vida. Os obstáculos vão aparecer, os problemas estão aí. Mas Jesus na nossa vida, tudo nós podemos. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Nada. Então deixamos o desânimo, a tristeza, deixamos tudo para trás e vamos de encontro com Jesus. Outra lição que eu tiro desse texto é que quando ele lá em cima da árvore, ele não esperava. Mas Jesus disse: Zaqueu, desce, desce e desce depressa, porque convém que eu hoje durma em tua casa. Jesus sabia e conhecia Zaqueu. Ele conhecia Zaqueu assim como ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. E ele era um pecador. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um corrupto, era um homem rico que lesava o pobre. Mas quando Jesus disse para ele: Zaqueu, desce, que hoje convém eu ir à tua casa. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na casa de Zaqueu, Zaqueu já se rendeu do seu pecado. Zaqueu já se convenceu que era um pecador. Zaqueu já começou a dizer: mestre, se lesei alguém, eu vou devolver 4 vezes o tanto que eu lesei. Porque Zaqueu, ele conhecia a palavra, ele conhecia o livro de Levítico que dizia: se alguém defraudar alguém, tem que devolver 4 vezes aquilo que foi defraudado. E Zaqueu não parou por aí, ele disse também: a metade do que eu tenho devolverei aos pobres. Essa palavra é muito forte. Eu fiz um cálculo mais ou menos, meus amados. Se a palavra de Deus aqui afirma que Zaqueu era um homem rico, vamos dar um valor para a fortuna dele. Vamos dar um valor estipulado de R$1 milhão. É um número significativo. Mas se ele devolveu 4 vezes o que ele havia lesado, talvez ali mesmo, só no primeiro item, ele já acabou com 80% da fortuna dele. Ele devolveu 4 vezes para cada pessoa, 800 mil, 700 mil reais, ali já foi. E ainda por cima ele teria que devolver mais a metade. Então eu chego à conclusão que quando ele se converteu, e quando ele decidiu a se arrepender dos seus pecados diante de Jesus, ele ficou zerado, ele ficou pobre, ele ficou miserável, mas ele não desistiu do mestre. Ele não desistiu desse Jesus. Ou seja, nem o desânimo, nem a tristeza, nem os obstáculos, nem o dinheiro, nem a riqueza, nada separou ele de Jesus. E às vezes nós trocamos Jesus, eu não, nem os irmãos, mas muitos trocam Jesus e a sua salvação por um copo de pinga, por uma garrafa de cerveja, ou por alguns minutos de prostituição.
ou por algumas fofocas e murmurações que vão levar ao inferno. Muitos, alguém que você conhece, meus amados, trocam por pouquíssima coisa. E esse homem se converte e deixa tudo por Jesus. É um exemplo para ti e para mim. Amém? Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém.